Olá, bom dia! O Opinião Minas está começando e hoje nós vamos falar sobre consciência negra. Você já colocou a mão na sua consciência? Se alguém te chamar de racista, você vai se ofender? Provavelmente sim, né? Mas olha, a gente nasceu e vive em uma sociedade racista e é preciso falar sobre isso. Nós te convidamos a assistir o programa de hoje. Gente, bom dia. A gente tá com uns probleminhas técnicos aqui no estúdio, a coisa tá preta por aqui, viu? Opa. Eu tô até com uma inveja branca de você que tá em casa, tranquilo, sem problemas, mas eu acho que daqui a pouquinho a gente resolve tudo, se clareia. Gente, olha, é brincadeira, não tem problema técnico nenhum, tá tudo certo com o programa, mas foi só para chamar a sua atenção. Você reparou que quando a gente fala sobre coisas negativas, a gente costuma usar palavras relacionadas ao negro. Né? E quando a gente vai falar que tá tudo resolvido, a gente usa palavras relacionadas ao branco. Isso é só a ponta do racismo, não é isso? Bom dia, estou aqui com Diva Moreira, que é cientista política, e também com a Rogéria Cristina Alves, que é historiadora. É isso mesmo, gente? Tem racismo até no jeito que a gente fala? Quer começar, Rogéria? Sim, posso começar. É verdade. Existe um racismo em nossas falas, em algumas atitudes, ainda que nessas atitudes não mencionemos a cor. Né? Não nos referimos a negro, a preto, mas às vezes o modo como falamos, né? O jeito de agir, a identificação de determinados sujeitos cuja pele é mais escura, né? E a gente chega e nem pergunta se aquele sujeito de fato, o que ele está fazendo ali, já chega dizendo, você trabalha aqui, né? Tudo isso faz parte de uma questão racista, do racismo estrutural da nossa sociedade. Pois é, são coisas que quem faz, muitas vezes faz, vamos colocar aqui, sem maldade, né? A pessoa Sim. não tem, às vezes, a consciência de que ela está reproduzindo questões racistas. E por que isso é um problema, Diva? Por que essas coisas inocentes, entre aspas, são problemáticas? É porque naturaliza o racismo, vira alguma coisa assim de brincadeirinha. Não, você se ofende à toa, o problema está na gente, é a gente que tem autoestima baixa, é a gente que não entende nenhuma brincadeira, é a gente que é chato, entendeu? Porque o racismo impregna todos os setores, todas as áreas de uma sociedade que é racista. E a linguagem está aí para demonstrar. Você começou o programa demonstrando que na linguagem a gente reforça estereótipos negativos em relação à população negra e positivos em relação a brancos e aos asiáticos no país, né? Toda vez que se mostra também a questão da ciência, da tecnologia, qualquer anúncio do gênero, aparece uma pessoa de origem asiática. Ou seja, e esse reforço aos estereótipos, essa banalização do racismo, está aí presente. E todo o esforço que a gente fez, né, para falar, não, essa linguagem racista é chamada de politicamente correto. E a imprensa colaborou muito no sentido de tornar os nossos esforços minimizados e até desmoralizados diante da população. Quantas vezes eu li artigos de jornalistas contra o politicamente correto? Às vezes eles falavam assim, eu não sou politicamente correto, como se fosse assim, uma virtude deles. Sim, e é como se fosse uma chatice, como você coloca aqui, né, Diva? Mas para quem sofre, gente, eu queria falar um pouquinho sobre a dimensão da violência que o negro sofre no país, né? Porque quando a gente fala crime de racismo, muita gente sabe que racismo é crime, mas acha que a gente está falando só daquela ofensa de chamar o outro de preto pejorativamente. Mas quais são as violências do racismo, Rogério? Outras violências aí que a gente tem? Sim. Se nós analisarmos os dados que nós temos, né, pelo IBGE, pelo PNAD, nós vamos ver uma defasagem grande da população negra em comparação com a população branca, seja no acesso à educação, seja no acesso a políticas públicas de saúde. A questão do genocídio da juventude negra já é uma constatação por dados, né? Ainda que a população negra, desde 2010, segundo o IBGE, é a maioria desse país, né? Pardos e pretos contabilizados como negros pelo IBGE somam mais de 50% da população. Então, nós precisamos analisar essas situações por um ponto de vista histórico.
né? Afinal de contas, o que nos levou, o que nos leva até hoje, 130 anos após a abolição da escravatura, a ter esse cenário no país? Então é preciso analisar isso para além de algumas opiniões, né? É muito comum quando a gente fala em racismo, né, vir o que a Diva bem colocou, né? Ah, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe, né? Muito fundamentado naquilo que nós conhecemos como o mito da democracia racial no nosso país, que durante um bom período vigorou, né, sobre aquela máxima de que no Brasil não há racismo, somos todos iguais, um povo acolhedor, quando na verdade nós sabemos que nosso trato cotidiano, e os dados estão aí para provar, que não é bem assim que funciona. Há sim diferenciações no tratamento das pessoas com base na cor da pele e com base em outras posições sociais. Pois é, você estava falando desse discurso, né, que você até citou a mídia, às vezes a gente vê algumas manchetes assim, suspeito leva tiro da polícia, né, quando é um negro, quando é um branco, jovem, leva um tiro da polícia. Sim, claro. Esse tipo de situação vem da nossa história de escravidão? Olha, eu acho que a história nem é. Eu não enfatizo a questão da escravização, sabe, Rogéria e Marcela? Eu acho que o nosso grande problema começou com a abolição da escravização, porque teve em disputa naquele momento histórico 2 projetos, né? O projeto imigrantista e o projeto de aproveitamento da população negra através de uma reforma agrária, da educação. Eu gosto muito de citar André Pinto Rebouças, porque ele tem um discurso contra os grandes latifúndios que é extraordinário. Se você fala assim, se você lê a fala do André Rebouças, você fala assim, poxa, isso é Stedley que está falando, sabe? É o Movimento Sem Terra que está falando contra, sabe, a enorme concentração fundiária que a gente tem no Brasil. Então, você tem um projeto de abolição que não tem a menor preocupação de inclusão da população negra no mercado de trabalho. Os economistas, os historiadores da economia falam que a gente não tinha as virtudes para entrar no mundo do trabalho. A gente, sabe, ganhava um pouquinho, trabalhava 2 dias, já é suficiente para o resto da semana. Aí abandonava. Quer dizer, foi criado o mito do mau trabalhador, né, associado aos trabalhadores e às trabalhadoras negras, né? E o mito do bom trabalhador associado ao imigrante que vinha para o país com toda uma série de programas de inserção, né, as colônias agrícolas que foram construídas. Minas Gerais, por exemplo, né, é o caso de Juiz de Fora, de São João del Rei. Você tem a criação de políticas de apoio à migração que não teve em relação à população negra. Então, porque eu acho importantíssimo esse resgate histórico, sabe, Rogéria? Porque senão, e se a história do Brasil sair da sala de aula, nós vamos ter uma situação ainda de maior banalização do racismo e é arriscado até a biologia entrar em cena. Ou seja, a gente está assim porque temos um QI inferior ao QI da população branca. Porque como é possível, 130 anos depois, a gente vê a população negra demonstrando todos esses indicadores sociais extremamente negativos. A gente é campeão em tudo que é negativo. Agora, se você não tem esse vínculo aí, se você não puxa a história do nosso país para a compreensão da realidade atual, fica parecendo que o problema está conosco, é ou não é, Rogéria? Pois é, eu queria que a Rogéria falasse disso, inclusive muita gente fala de dívida histórica. Sim. Você concorda com esse conceito? O que é esse conceito? Explica para quem está em casa. Sim, a questão da dívida histórica, né, ela tem se tornado polêmica de uns tempos para cá, devido a alguns posicionamentos, né, da sociedade de uma forma em geral, dizer que não, essa dívida não é minha, né, que dívida é essa se eu não escravizei ninguém? E aí eu toco novamente na questão que a Diva colocou, né, de como que o ensino de história desse país, ele é primordial para compreender essa questão. Bom, alguns historiadores falam que, além de ser uma dívida, nós deveríamos nos referir
as consequências dessa escravidão, foram mais de 3 séculos de escravidão no Brasil, como uma herança. Né? Dívida é aquela que você pode negar, não fui eu que comprei isso, mas herança você recebe. E essa herança que a nossa sociedade recebeu por mais de 300 anos de escravização de pessoas negras, né, em sua maioria vindas do continente africano, são com essas consequências dessa herança que nós precisamos lidar. E daí a preocupação e também a necessidade de debatermos e conhecer essa história para atuar politicamente, né? E isso implica na própria construção da democracia, né? Quando a nossa Constituição preconiza que somos todos iguais de acordo com a Constituição de 88, né? Mas temos que lembrar que na nossa Constituição histórica, durante um bom período, escravizados, que também eram boa parte, a maioria dessa população brasileira, não eram considerados cidadãos. Então não eram pessoas em pé de igualdade com as outras. Daí que a gente precisa conversar e dizer por que temos essa herança histórica e como vamos resolvê-la. E o que fazer com essa herança histórica? Que tipo de ação prática pode ser feito tanto pelo governo, tanto pela pessoa que está em casa, que quer se posicionar? O que pode ser feito para diminuir essa diferença? Bom, eu creio que primeiramente o conhecimento dessa questão histórica, né? De dizer desses dados, nós temos registros históricos inegáveis e aí fontes primárias mesmo, então fazer isso chegar ao conhecimento das pessoas, porque fica parecendo que quando a gente fala de escravidão no Brasil, a gente está se referindo a um período muito distante, muito longínquo, nem conhecia aquelas pessoas, né? É isso que a gente ouve muito dos estudantes em sala de aula, mas é preciso reforçar que sim, existiu, é preciso falar sobre isso, né? É preciso verificar essas situações, é preciso comparar a nossa realidade atual dessa população negra, que, né, em sua maioria tem essa ascendência ligada a africanos, a ex-escravizados, e entender através de políticas públicas quais serão os mecanismos, as chamadas políticas afirmativas, que serão aplicáveis a essa população. Eu acho também que nós temos que voltar a resgatar um conceito que ficou meio isolado nos movimentos sociais negros, que é o conceito de reparação. Ou seja, então, se há uma dívida histórica, essa dívida tem que ser reparada. Né? Então a gente vai voltar nisso, eu vou só chamar um intervalo, a gente vai ter que fazer uma parada agora rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão. Fique por aí. Oi, estamos de volta com Opinião Minas. Hoje a gente está falando sobre a situação do negro no Brasil. E a gente vai mostrar agora para vocês um depoimento de uma moça, o nome dela é Márcia Vasconcelos, ela é advogada. E a Márcia estava contando para a gente da dificuldade dela de conseguir um emprego. Isso tem tudo a ver com alguns dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que mostraram que o desemprego afeta mais as mulheres negras. Toda vez que o desemprego sobe 1 ponto percentual no país, ele sobe 1,5 pontos percentuais para as mulheres negras. Então vamos ouvir o que a Márcia tem a dizer sobre isso. Estava olhando páginas no Face, né, na rede social, para poder participar de processo seletivo. Eu vi uma vaga aqui em Belo Horizonte. E aí, chegando lá, eu percebi, analisando, né, todo o contexto, eu percebi que eu precisava me esconder um pouco. E aí foi o momento em que no meu primeiro trabalho aqui em BH, eu tirei os meus dreads. Eu me vesti de uma forma que eu não estava acostumada. No momento da entrevista, eu percebia que eu era a única negra que estava ali no meio das outras advogadas, com todo aquele estereótipo de advogada. Ela é aquela pessoa que ninguém não quer falar, o que eu escuto sempre, que eu não tenho cara de advogada. Então, naquele momento, eu era a única que estava passando por aquele processo de embranquecimento, porque eu era a única negra. Eu tinha que mostrar inteligência mais do que as outras e, ao mesmo tempo, eu tinha que ser submissa. Eu precisei me submeter a frases e a situações que eu fiquei pensando, será que vale a pena mesmo deixar de ser quem eu sou para estar aqui? Mas eu precisava, naquele momento eu precisei. Se eu não tivesse passado por esse processo de embranquecimento e de silenciamento, de ver as coisas e ficar calada, eu não teria ficado naquele espaço. Eu passei por um processo seletivo agora de um novo escritório, só que dessa vez foi diferente. Eu fui com meus dreads, eu não escondi nenhuma das minhas tatuagens, eu fui com os meus piercings e eu fui pra entrevista assim, eu falei, olha, eu tô cansada. Porque quando eu passei na OAB, os meus dreads passaram comigo, então a gente segue firme. E eu pensei assim, não vou ser contratada, mas vou ser eu. E aí eu cheguei lá, passei, porque teve uma prova e novamente teve uma entrevista,
E para minha surpresa foi interessante. Mas eu sei que vai vir uma batalha muito mais pela frente, porque o que eu quero mesmo é magistratura. E a gente também não vê muito juiz de dread por aí. Ai, obrigada, Márcia. A Márcia estava contando, inclusive, que ela foi uma das melhores alunas da turma dela, passou na OAB antes de concluir a faculdade. Então, assim, estava muito bem preparada, mas teve essa dificuldade de conseguir emprego. Você estava falando, Diva, de uma reparação que a gente tem que ter com relação aos negros. Que tipo de reparação seria essa? Olha, esse conceito de justiça reparatória já existe pelo mundo afora. Não estou falando nenhuma novidade. O que a gente precisa de aplicar à população negra. Então, eu gostaria até, se tiver economistas me ouvindo, para nos ajudar, não é? Eu não tenho este dado, mas seria muito interessante a gente até fazer um paralelo com o que o Estado de Minas Gerais aplicou nas políticas imigratórias, naquele período, né, no início do século passado, e a gente fazer projeções para termos um pouco a dimensão do que o Estado de Minas, no caso, né, deveria aplicar para promover a reparação que a população negra precisa. Porque sem isso, olha, não existe na história da humanidade nenhum povo, sabe, que se fez por si mesmo. Talvez quem está me ouvindo aí, que seja de origem judaica, vai falar que não, a gente se fez por si mesmo. Mas todos os povos, vamos pegar uma dimensão histórica mais breve, né? Todos os povos, neste país, por exemplo, os empresários, poxa, como recebem, né? Estou falando de um segmento do povo branco, né, neste país, como que recebe o apoio, todo o incentivo do Estado brasileiro. Quando eu falo em políticas reparatórias, isso pode significar, tem gente maluca, né, que acha que a gente está querendo assim, que seja passado um cheque individual para cada um de nós. Não se trata disso, trata-se de coisas elementares, como a política de educação de boa qualidade. Ou seja, nós temos uma evasão, eu nem chamo mais de evasão escolar, eu falo de desobediência civil, agora mudei o nome. Não chamo a meninada que está saindo das escolas de evasores. É muito feio, né? Eu promovi politicamente essa meninada, estou chamando de gente que está fazendo desobediência civil. Porque as escolas nas quais a nossa população negra, a nossa meninada, a nossa moçada está, são escolas que as preparam para a rua. São escolas da pior qualidade. Professores e professoras estão desmotivados. Ou seja, eu estou falando de reparações, inclusive no âmbito das políticas sociais. Isso é um absurdo, porque essas políticas sociais já deveriam estar acontecendo. É um ideal republicano que, infelizmente, não aconteceu no nosso país. E quando tem gente que fala, né, por exemplo, a política de cotas é uma dessas políticas de reparação. Muita gente critica, acha que é desigual, que acaba perpetuando uma desigualdade. Qual que é a sua análise sobre isso, Rogéria, sobre a política de cotas? Sim, como eu havia dito, né, acredito que a política de cotas, integrando essa pasta, essa pauta das ações afirmativas, ela é super válida no nosso contexto brasileiro. E não há o que discutir acerca dessas opiniões, porque nós temos aí um Supremo Tribunal Federal que chancela essa política de cotas com a opinião de vários especialistas da área, né, que nos dizem a respeito dessa herança ou dívida histórica e da necessidade, sim, de abrir políticas nesse sentido, de acesso ao ensino superior e, consequentemente, a outras frentes na sociedade, né. Eu frisaria também a importância de nós nos lembrarmos, né, aproximando do dia 20, da questão da Lei 10.639, que é uma lei de 2003, depois modificada pela 11.645, né, que tornou obrigatório nas escolas, e aí as escolas de todo o país, educação básica, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Bom, é uma lei adolescente já, né? 2003 para cá são 15 anos, mas ainda há uma necessidade grande de falarmos sobre a aplicabilidade dessa lei, justamente para reforçar, né, no campo do conhecimento e também do, eu diria, do esclarecimento de uma forma geral,
a importância dessas iniciativas de políticas de ações afirmativas. Gi, você está falando das escolas, em termos de conteúdo, a gente falha no ensino de ensinar a história dos negros, a história da escravidão? Sem dúvida. Agora, eu gostaria de falar também, passar um recado aqui, né, para as escolas particulares, porque é a coisa mais difícil. Eu tenho mais de 30 anos de ativismo no campo do antirracismo e eu só fui uma única vez convidada para falar em colégio particular. Então, essa temática toda que os movimentos sociais negros vêm buscando construir em diálogo com o Estado brasileiro, com os governos mais progressistas, a gente não alcança o setor privado, não é? As escolas particulares. Quando a gente vê os ataques contra as políticas de cotas, os ataques contra as ações afirmativas e contra nós, no nosso conjunto, né? Inclusive a gente está vivendo num contexto político extremamente preocupante. Eu estou assim, sabe, preocupada mesmo com o que pode acontecer com a população negra a partir do dia 1º de janeiro. E de onde procedem esses ataques, não é? Que são grosseiros, que querem a nossa morte, né? E que já começaram a matar negro. A temporada de caça né? Você falou, Rogéria, sobre o genocídio da juventude negra. Essa temporada vai se amplificar enormemente, infelizmente, a partir de 1º de janeiro. E de onde procede tantos ataques? De onde vieram esses políticos que são tão avessos, né, a qualquer... Gente, olha, é o mínimo que a gente pede. É ou não é? É ou não é o mínimo? Políticas de ação afirmativa, ingressos de estudantes negros e negras nas universidades. Gente, olha o ataque que as universidades públicas estão sofrendo por causa da nossa presença lá. Rogéria, e essa reação muitas vezes se baseia na opinião. Muita gente fala, a minha opinião é essa. Até que ponto que tem coisas que são opinião e tem coisas que são, como você colocou, resultado de estudos, de análises? A gente tem que tomar cuidado também com isso? Sim, certamente. Bom, como falávamos, acredito que a questão de conhecer mesmo, de fato, esses dados, saber das implicações históricas, de todo o contexto, né, no qual nossa sociedade foi formada e ainda reproduz esses mecanismos e estruturas, eu acho que isso é primordial. As pessoas precisam conhecer mais disso, né, do que simplesmente dizer que concordam ou não. É preciso um aprofundamento por parte dessas questões, certamente. Tem uma outra coisa que as pessoas falam muito às vezes, é o seguinte: o negro é mais preconceituoso que o branco, porque ele está nessa questão de pedir, de reivindicar alguns espaços. Qual que é a avaliação que vocês fazem dessas afirmações? Bom, é um equívoco, né, essa afirmação. Gente, é um equívoco completo. Que embora tenha ganhado muito reforço, né, a gente vê muito aí nos ataques a atrizes, atores e personagens da mídia negros, né, em várias redes sociais quando aparecem, e muito baseado também nessas questões, né, e aí aquela máxima, né, que esse racismo sofrido é coisa da cabeça de vocês, que não é bem assim, enfim, como que a gente vê isso? Essa população negra que passou por mais de 300 anos de escravidão no Brasil, tinha toda a sua postura, a sua estética física, cabelo, formato de rosto e tudo mais, identificada e ligada a uma posição social inferior, que também foi chancelada por um bom tempo por uma falsa ou uma pseudociência baseada em princípios eugenistas que vigorou não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Quando a Diva colocou aquela questão de trazer os imigrantes pós abolição da escravatura para o Brasil para tomar essa frente de trabalho que agora seria remunerada, essa ação também fez parte de um movimento eugenista que visava branquear essa população. Então, todas as características físicas, os estereótipos físicos ligados à negritude, por um bom período, e até hoje, eles são relegados a um segundo plano, a um plano que as pessoas acreditam ser inferior, o não belo, né? Esse não lugar que é relegado. Então, para a aceitação... A gente estranha, às vezes, quando vê um negro em uma posição social melhor,
e não estranham quando vê um branco. Isso diz sobre isso que você está colocando, né, Rogéria? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Fique por aí, daqui a pouco estamos de volta. Ei, estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre os negros no Brasil. E a gente vai assistir agora umas entrevistas com alguns modelos negros. Vamos ver. Existe uma grande barreira, né, contra as modelos de pele negra, de cabelo afro, que tem essa aceitação, porque o mercado vem mudando aí com o longo dos tempos e até as empresas tiveram que adaptar para vender um produto final. Eu acho que seria legal que tivessem esse leque, sabe, de gente com cor mais claras, tons mais claros, tons mais escuros, tons diferentes. Eu percebo que o modelo negro aqui em Minas Gerais ele tem que ser 10 vezes melhor do que qualquer outro modelo de qualquer outra etnia. Durante a trajetória de cada um desses modelos, histórias de preconceito acabam se acumulando, junto com as fotos nas campanhas publicitárias. A maioria dos figurantes são negros. E no elenco sempre tem um pouco de dificuldade em ter ali um elenco negro. Existem muitas meninas que se aceitaram, passaram pela transição, têm o cabelo natural, mas nem todas as marcas, nem as agências estão acostumadas com isso. Então chega no cliente final, a todo momento a pessoa quer abaixar o seu cabelo. Já me pediram para ir para o cabelo mais natural para o trabalho e não existe mais natural se o cabelo é natural. Então, eu já tive problema não com o cliente relativamente, mas com as pessoas no evento, onde uma senhora não deixou a sua neta pegar o brinde comigo e pegou o brinde com outro promotor ao lado. Sempre tem que ter aquele padrãozinho, digamos. E aí eu acho que é aí que a gente encontra dificuldades. Histórias aí sobre a beleza negra, né, sobre a estética negra, de ver qual que é a importância da gente resgatar o cabelo crespo, assumir a estética negra. Eu acho bárbaro, sabe? Então, quando eu vejo essa moçada aí organizando Feira Ébano, em Crespa BH, em Crespa Rio, eu tô do lado dessa moçadinha. Eu acho bárbaro, porque quando você, no seu corpo, que é o único território, a única posse que um ser humano tem, não é? É o seu próprio corpo. Quando você traz para si, para o seu próprio corpo, os sinais da estética branca dominante, pelo amor de Deus, o que significa isso? Que estrago é para a nossa autoestima? Né? Que ideal de ego é esse? Eu sou negra, mas eu tenho um ideal de ego, né? O meu ideal de estética, de beleza é branco. Eu me miro naquele cabelo liso, alisado, das pessoas brancas. Então isso é devastador. Eu sei disso porque eu já alisei cabelo na vida. É devastador para a nossa autoestima, para a nossa autoimagem. E complica também a nossa vida. Eu sempre brincava, né, com a moçada que alisava o cabelo, que colocava essa questão. Há 30 anos atrás, eu dizia o seguinte: ô cabelo ruim, esse cabelo alisado, sabe? Você não pode nadar, não pode sair na chuva, não pode com sereno, não pode com nada. Ou seja, cabelo bom é o cabelo da gente, natural, que nos confere autoestima, que nos confere um senso de estética, que é a estética de origem africana, da qual todos nós viemos. Não tem o menor sentido, né? Uhum. Rogéria, essa questão da gente ter uma estética branca valorizada e uma negra não, que outros tipos de movimentos que também são racistas, né? Música, arte, religião? Sim, é curioso você tocar nessa questão, porque é um dos movimentos, né, racistas que a gente identifica dentro das próprias bibliografias e programas de ensino dentro das universidades, por exemplo. Bom, e eu vou dizer do meu exemplo. Passei mais de 4 anos dentro de uma universidade pública nesse país, fazendo um curso de História, uma graduação em História, e tive pouquíssimos professores negros e trabalhei ainda menos autores, pesquisadores negros e negras, né? Então, por que ainda insistimos, né? Um curso de História na Universidade Pública Brasileira, por que ainda se prende e insiste em exemplos que não são nossos, mas sim de uma visão
europeia, que passa também para a nossa questão colonialista, né? Por essa valorização do que é europeu, do que é de fora, e não especificamente das nossas raízes ligadas ao continente africano. A gente sabe que pessoas brancas também têm vários problemas, né, Diva? No país a gente está com uma situação muito difícil, todo mundo passando por problemas daí. Mas explica pra gente, existe racismo reverso? Olha, essa é uma criação, né, uma das várias criações do racismo, é falar que nós é que somos racistas. Isso é uma loucura, porque racismo, para nós, dos movimentos sociais negros, é uma estrutura depende de uma estrutura de poder, né, ismo aí, né, e de uma dominação ideológica. Você não tem dominação política, né, sem acesso aos vários recursos de poder, nós não temos. Agora, se uma pessoa é chamada de branquelo por uma pessoa negra, isso aí é muito feio, né, ninguém gosta disso, eu também não gosto, mas chamar isso de racismo reverso é uma falta de compreensão do que seja o racismo institucional e o racismo estrutural na sociedade brasileira, o que se reflete perfeitamente nos dados de instituições de pesquisas do próprio governo. Ou seja, nós não estamos inventando nada, né? Sabe? É só olhar onde estão os brancos da sociedade brasileira. Estão no poder político, midiático, econômico. Olha, quem está nas federações das indústrias, né, do nosso país? Quem está no Congresso Nacional no nosso país? Isso é que é poder. Isso é que é racismo institucional, ou seja, as instituições prestam serviços diferenciados se o usuário, a usuária, né, seja negro ou branco, né, na área da saúde, na área da educação. Já tem estudos de sobra como que os resultados do atendimento afetam, sabe, a mortalidade materna maior, mortalidade infantil maior entre o povo negro. Então isso é racismo institucional. E racismo estrutural significa que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, estão fundados no racismo, né? No racismo mesmo, como Rogéria mostra em relação, e eu também falei sobre o projeto de nação deliberadamente excludente que temos nesses 130 anos de abolição do trabalho escravizado no nosso país. Rogéria, que tipo de ação você acha que precisa ser feita imediatamente, pensada aí a longo prazo, para a gente começar a mudar essa realidade de racismo estrutural? Sim, eu gosto muito de uma frase da antropóloga e também historiadora Lilia Schwartz, né, que ela diz que o Brasil é um país que combina perversamente inclusão social, inclusão cultural com exclusão social. E eu acho que é nesse ponto que a gente tem que tocar, né? Fala-se muito em cultura negra, em valorização dessa cultura, é objeto, né, muitas vezes, da carnavalização do nosso país, essa cultura, mas e a inclusão social dessas pessoas como fica? E aí eu reforço a questão das políticas públicas voltadas para essa população, né? Não só no intuito aí de equiparar ou reparar essa nossa dívida, herança histórica, mas de nos reconhecer enquanto maioria nessa sociedade. Certo, Diva, rapidinho que a gente está encerrando. Os negros agora estão no momento de se fortalecer, continuar aí na resistência? Eu acho que sim, é fundamental que a gente se organize a nossa resistência, não de forma isolada, claro, né? A gente tem que se somar, né, a todos os demais segmentos da sociedade brasileira, sobretudo aqueles que estarão na linha de fogo, né, do próximo governo, que já prometeu, por exemplo, atirar para matar, né, favelas, aglomerados, população de rua. Então é uma situação que nos preocupa muito. A gente tem que organizar a nossa resistência da forma mais ampliada possível, a mais decisiva possível, e estar onde os segmentos mais
vulnerabilizados do nosso povo se encontram, né? Nas vilas, nas favelas, nos aglomerados, nas ruas, não é? De forma organizada para a gente se proteger. Senão o que vem pela frente será um momento histórico dos mais perversos que o povo negro viverá no nosso país. Infelizmente, seria uma situação de massacre, de extermínio, e oxalá isso não aconteça, oxalá nossos ancestrais nos protejam. Eu vou aproveitar que a gente está terminando para convidar o pessoal que está nos ouvindo aí, nos vendo, né? Hoje, às 19 horas, na FAI, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, haverá um debate sobre a temática dos movimentos sociais negros na atual conjuntura. Estaremos lá com Marcos Cardoso e também a Mauri Pereira, do Rio de Janeiro. Então vai ser ótimo a gente continuar esse debate. Eu quero agradecer mais uma vez à Rede Minas, porque somente vocês que dão a gente a oportunidade de abordar estes temas, né? Fora isso, agradece. Todas as TVs se fecham, né? Se fecham às questões raciais, do racismo, que não tem a ver apenas com a população negra, mas com toda a sociedade brasileira. Bom, a gente agradece, eu agradeço, obrigada pela participação de vocês aqui hoje, obrigada a você pela companhia, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, até mais.